Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Bom Deus, Tu sabes, Senhor, que o meu coração se enche ao ouvir essa mensagem, Senhor. Mensagem que me desafia para esse novo ano. Eu queria te pedir, Senhor, que Tu falastes aos meus irmãos que estão aqui também, Pai. Que Teu Espírito, Senhor, alcance cada coração e que essa mensagem ache um endereço certo, Senhor. Não de mim, mas do Teu Espírito. Que Tu possa, Senhor, tocar em nossos corações hoje. E que Tu fales conosco. É isso que eu te peço, Pai. E eu creio que Tu já estás entre nós e tocando em corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegou um novo ano. E todo novo ano traz novos desafios, traz novos sonhos, novas tentações. Uma coisa é certa, todos nós somos tentados e todos os anos sofremos tentações. De forma que essa mensagem é muito oportuna e esse texto pode ser muito precioso para nós que estamos começando o ano, porque ter um bom ano é também, acima de tudo, vencer tentações. Esse texto é um texto onde Jesus foi tentado por Satanás e nós percebemos que Satanás usa a expressão, se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. Se nós percebermos um pouco antes, Jesus vai ser batizado por João e Jesus ouve a voz de Deus lá dos céus dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Pouco tempo depois, Satanás chega e diz assim: Se és o Filho de Deus. Sabe, tentação é acima de tudo Satanás tentando destruir a nossa identidade que é constituída em Deus. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós temos o que Deus diz que nós temos. Nós devemos viver segundo Deus diz que devemos viver. Satanás sempre vai colocar a palavra de Deus à prova. E o que acontece nesse texto é que Deus, pouco tempo antes, no batismo do seu filho, disse: Tu és meu filho amado. 40 dias no deserto. E aquele era o momento oportuno para Satanás dizer: Se tu és o Filho de Deus. O fato é que existem 3 maneiras, 3 formas, 3 vias de acesso ao nosso coração. Somos tentados frequentemente de 3 maneiras distintas. E essas 3 maneiras também foram as maneiras pelas quais Jesus foi tentado. A primeira delas é a característica, é a via do desejo. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto, 40 dias jejuando e teve fome. E a fome criou o cenário da primeira tentação.
Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Somos frequentemente tentados a partir dos nossos desejos, de nossas vontades. Temos fomes. Eu lembro da música de Titãs, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O fato é que nossa alma tem fomes, apetites destrutivos. E se quisermos ter um ano de paz e bênçãos, precisamos entender que nem sempre essas fomes devem ser saciadas segundo a nossa vontade. Esse é o desejo da carne. É aquilo que o nosso coração se dobra como vontade. Jesus diz que a nossa vontade deve ser subjugada à vontade de Deus. Eu quero mais Deus do que a minha própria vontade. Eu tenho mais fome de Deus do que o meu próprio desejo. Essa é a primeira tentação, é a tentação do desejo. A segunda tentação é a tentação do reconhecimento. E essa é uma tentação importantíssima, porque também nós somos tentados frequentemente a partir dessa tentação do reconhecimento. Satanás leva em espírito Jesus à cidade santa, Jerusalém, e leva ao topo do templo, e olha para Jesus e diz assim: Jesus, a palavra diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, então te joga daqui abaixo. Ora, aquela proposta de Satanás era a proposta de que Jesus fosse reconhecido a todo custo, de que fazendo aquilo, Jesus encurtasse os caminhos de seu ministério. Jesus passa 3 anos pregando em aldeias, curando pessoas, ministrando, libertando. Mas se Jesus aceitasse aquela proposta, todo o reconhecimento viria instantaneamente. Imagina a cena hollywoodiana de Jesus se jogando do alto do templo, que provavelmente deveria estar sempre cheio de gente. E aí os anjos vindo e catando Jesus no ar. Aquilo parece uma coisa assim um tanto hollywoodiana. E o é. O fato é de que os caminhos do Evangelho não são caminhos de reconhecimento, são caminhos da espiritualidade no secreto. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 1 em diante, de que aquela mão que dá esmola não deve ser denunciada a outra mão, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Ele denuncia os fariseus como hipócritas porque oravam nas praças, e ensina a orar no secreto. Freud disse que todo homem busca de alguma forma reconhecimento. É lamentável, irmãos, que muitas vezes a vaidade nos consome. Hoje eu escrevi para um amigo meu que foi ordenado ontem pastor. E os comentários passaram a ser agora reverendo ciclano de tal. Ele foi ordenado ontem, há um dia. Eu escrevi para ele porque tenho um carinho imenso por ele. E disse: meu irmão, depois dessa cerimônia, que nada mude. Que o teu coração permaneça como um menino, como Samuel, um menino que ouvia a voz de Deus e dizia: Senhor, eu te ouço. E aí depois me despedi carinhosamente e tal, baixei
a barra de rolagem do Facebook e tinha lá um outro colega com uma mão, um anel enorme no dedo, com os livros assim, assinatura pastor ciclano de tal. Eu olhei assim e disse, quanta vaidade, quanta bobagem. Aí na mesma hora eu comecei a me perguntar, e as minhas vaidades? Será que eu vejo tão rápido? Será que eu consigo identificar instantaneamente? As dos outros são tão fáceis, não é? Quanta vaidade boba por aí. Eu aponto elas e as sei de forma tão rápida, mas e as minhas? A proposta de Satanás para Jesus era, lança-te daqui para baixo. Porque todo mundo vai ver. Todo mundo vai te reconhecer. Essa é uma cena que vai viabilizar a crença de todos. Mas Jesus sempre foi aquele que nos convida a viver a espiritualidade do secreto. Esse é o nosso desafio para 2015. A espiritualidade do secreto. Então, em primeiro lugar, somos tentados a partir dos nossos desejos, de nossas fomes, apetites. É aquelas pedras que queremos que sejam pães. Em segundo lugar, somos tentados a partir do reconhecimento, da vaidade. Queremos que as pessoas nos vejam, que nos percebam, que nos admirem. E aí vamos criando todo um cenário, vamos interpretando um personagem. Quando na verdade Jesus nos convida a sermos simplesmente nós mesmos e a desenvolvermos a nossa espiritualidade no secreto. A terceira via de acesso a todo o coração humano como tentação é a ambição. Satanás diz a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele leva Jesus a um lugar alto e mostra todos os reinos do mundo, todas as autoridades, tudo vai mostrando tudo. E diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu tenho visto muita gente que tem perdido a alma na busca pelo mundo inteiro. Pais que não têm tempos para filhos porque estão demasiadamente ocupados, tentando ter mais grana no banco. Pessoas que vivem tão ansiosas que não conseguem ter paz. E vivem assim porque não têm tempo, porque estão investindo em tantas outras coisas. A igreja evangélica brasileira, infelizmente, tem feito a mesma proposta que Satanás fez a Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O convite é: venha, me adore, e eu vou te dar todas as coisas. A mentalidade evangélica brasileira hoje, muitas vezes, salvo raras exceções, é a mentalidade do mundo com a Bíblia na mão. Esse é o discurso de muitas igrejas, tudo te darei se prostrado me adorares. Mas esse discurso não tem nada a ver com Deus. Esse discurso tem a ver com o diabo. Eu disse aqui que Satanás tenta Jesus de 3 formas distintas. A partir dos desejos, das fomes, do reconhecimento, da vaidade da vida e da ambição. A minha pergunta é: como que podemos, a partir de Jesus, vencer as tentações? Como ele reagiu? E como, a partir do seu enfrentamento, nós podemos também superar e vencer as tentações da vida? Me chama a atenção que Jesus venceu as tentações, mas antes esteve 40 dias buscando a Deus em intimidade,
ouvindo sua voz, de joelho, jejuando. Uma vez eu estava conversando com o Martô no telefone, preocupado com algumas coisas. E Martô me disse uma coisa que ficou no meu coração até hoje. Ele disse assim: olha, Thomas, o conhecimento é muito importante. Mas o mais importante para um pastor é ter o cheiro do incenso que só queima no Santo dos Santos. É como se nós entrássemos no Santo dos Santos para ficar com Deus e para estar na presença dEle. E aquele cheiro de incenso, aquele cheiro de Deus, vai se apegando a nós. Muito mais que palavras, nós precisamos ter o cheiro dos nossos encontros com Deus. É isso que faz toda a diferença. Jesus esteve na presença intensa e íntima com Deus. E ele estava tão alimentado do próprio Deus, que foi fácil dizer não. O que eu percebo, irmãos, é que quanto mais próximos estamos de Deus, mais forte estamos para resistir às tentações. – 2015 tem que ser um ano para nós, como comunidade cristã, de busca da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vem através do conhecimento de sua palavra, de oração, disciplinas espirituais. Precisamos nos aprofundar na fé. Às vezes parece que temos 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade na nossa fé. Conheçamos mais a palavra, que tenhamos mais encontros íntimos com Deus, que o cheiro do incenso seja o nosso perfume. Uma segunda verdade que Jesus nos ensina para vencer as tentações é de que Ele respondia a todas as tentações a partir da palavra. Todas as tentações, Jesus respondeu a partir da palavra. O verbo citando a palavra. O verbo citando a palavra. O que eu acho mais interessante ainda é de que as tentações também tiveram base bíblicas. Satanás também pega os textos bíblicos e propõe alguns textos para Jesus. A função de Satanás é distorcer a palavra. Talvez Satanás conheça a Bíblia muito mais do que nós aqui. Talvez a palavra seja distorcida em nosso coração muitas vezes. O fato é de que todas as vezes Jesus responde com a palavra no seu contexto exato, no seu sentido preciso. O que nos mostra que devemos conhecer a palavra de Deus é a espada. É a espada. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: a palavra é a espada. Está falando da armadura de Deus e diz: olha, tenham a espada, que é a palavra de Deus. É com ela que vencemos as tentações. Um terceiro aspecto desse texto é de que, prestem bem atenção, depois que Satanás vai embora, os anjos vêm a Jesus e os servem. Você percebeu? Depois que Satanás vai embora, os anjos vêm a Jesus e os servem. O que me ensina que o
que Deus tem para nós chega no momento certo e Ele vai prover tudo o que precisamos. É a convicção de que o melhor está por vir. É a certeza de que não vale a pena trocar a nossa intimidade com Deus por algumas lentilhas que só nos alimentam momentaneamente. Confiando no caráter fiel de Deus, foi que Jesus resistiu às tentações. Um último aspecto desse texto, que eu percebo a partir de Lucas. Lucas era médico, e como médico acostumado a detalhes. E um dos detalhes que eu acho interessante em Lucas, é que diz que essa terceira proposta da ambição, tudo te darei se prostrado me adorares, quando Satanás pega Jesus e o leva numa montanha alta e diz assim, olha, todos os reinos do mundo. Lucas, capítulo 4, versículo 5, diz que Satanás mostrou de relance para Jesus todos os reinos do mundo. Satanás mostrou de relance todos os reinos do mundo. E eu fiquei pensando, por que de relance? Por que tão rápido? Por que instantaneamente? Por que não deu para Jesus maior tempo para perceber as coisas? Porque era dessas propostas ruins que você mostra rapidamente. Sabe uma proposta dessas assim? E aí, aceita ou não aceita? Tem que responder agora, vai ou não vai? Vieira diz ainda mais. Padre Vieira diz que mostrou Satanás de relance todos os reinos do mundo, porque é isso que os reinos do mundo duram, apenas um rápido instante. Há ali uma troca, o mundo inteiro por uma alma, o mundo inteiro por um coração que se dobra e adora. O fato é que essa troca precisa ser pensada e pesada, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Agora, se Satanás, que conhece a preciosidade de almas, oferece o mundo inteiro por uma alma, se Jesus, por amar e tanto amar, se entregou, mostrando que uma alma vale mais que o mundo inteiro, porque nós perdemos a alma querendo ganhar todo mundo? Vieira diz que a tentação pode ser vencida se olharmos bem para ela. Se olharmos bem para a tentação, vamos perceber rapidamente de que ela não é um bom negócio. Eu estou acostumado com pessoas que trabalham na prostituição. Fazemos um trabalho com eles, vamos às ruas. Eles gostam mesmo da noite, gostam mesmo de lugares escuros. Porque em lugares escuros não se vê os detalhes, não se percebe as feiuras. Satanás mostra tudo de relance, para que não tenhamos tempo de pesar na balança. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. 2015 será para nós um bom ano, se entendermos que nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Se vencermos as tentações baseados na palavra, se entendermos
de que no tempo certo Deus mandará os anjos com a provisão que necessitamos. É tempo de pensarmos nos apetites que temos, nas fomes, nos desejos, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É tempo de pensarmos nessa vontade de sermos reconhecidos, de nos mostrarmos, de as pessoas nos admirarem, porque essa vaidade destrói, é erva daninha. Eu estava passando ali no jardim e há uma semana atrás, uma pessoa estava catando talinho por talinho de erva daninha e tirando delicadamente e dedicadamente. E aí quando eu passei ali, eu já comecei a perceber que as ervas daninhas já cresceram, e no prazo de uma semana. E já estão maiores do que o próprio gramado. Eu disse, é exatamente isso. A vaidade é uma erva daninha que cresce muito mais rápido do que outras virtudes nossas. E a nossa dedicação tem que ser de cuidar para que não nos dobremos diante daquele que nos oferece o mundo inteiro. Eu quero orar, irmãos, com vocês. Eu fico pensando assim, a cruz é a maior e a mais verdadeira e fiel balança. Nela, Jesus nos mostra o nosso valor. O valor de uma alma foi revelada na cruz. Deus cria todo mundo com apenas sua palavra, mas decide comprar a alma com seu próprio sangue. A vida é de mais preciosa. A alma é muito mais importante do que o mundo inteiro. Mas tem gente por aí perdendo sua alma. Jesus conta uma parábola que certa vez um homem rico foi ajuntando para si tesouros, enchendo os seus celeiros e fez celeiros maiores ainda. E quando ele achou que os seus celeiros agora estavam suficientes para mantê-lo por uma vida inteira, ele morre. E aí Jesus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Para quem será? Ver um empresário de 52 anos morrer no chão da sala por um infarto fulminante, e os seus filhos chegarem pouco tempo depois e começarem a cogitar como seria a divisão de seus bens. É disso que Jesus diz. Louco, louco. Na expectativa de ganhar o mundo inteiro, perdeu a alma. E a alma não só num sentido de salvação, mas no sentido de qualidade de vida, sentido para a vida. Tem gente que vive subindo a escada do sucesso, e quando chega lá no topo, percebe que a escada estava encostada no muro errado. E aí, ele já gastou tanto tempo naquele projeto. Feche seus olhos. Me permita orar por você e orar por mim.
Deus, tem misericórdia, Senhor, dos nossos desejos, de nossas fomes, de apetites destrutivos que vão corroendo nossa alma. Perdoa-nos, Pai, porque frequentemente desejamos que pedras se transformem em pães. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, que até mesmo ao falar Teu nome, até mesmo ao pregar a Tua palavra, desejamos reconhecimento. Jesus, nos ensina a fechar a porta do quarto. Nos ensina, Senhor, a espiritualidade do secreto. Nos ensina, Senhor, a dar e não falar para ninguém. A ajudar e não transformar aquilo numa história de autopromoção. Perdoa-nos, Senhor, porque temos sido tão falhos nisso. Perdoa-nos, Senhor, porque frequentemente a nossa alma se dobra diante da nossa ambição de ganhar o mundo inteiro. Ambição essa que vemos como de relance. Investimos toda a nossa vida numa coisa que nós não prestamos nem bem atenção assim. Pai, nos ajuda, Senhor, a enfrentar as tentações da vida, buscando intimidade, Senhor, contigo. Dá, Senhor, que a nossa vida seja marcada pelo cheiro do incenso de nossos encontros diários e constantes contigo, Pai. Senhor, nos dá conhecimento da palavra, porque se até Tu, que és o Verbo, usasse a palavra para responder às tentações da existência, que dirá nós, Senhor, que somos tão falhos e tão carentes dessa espada. Perdoa-nos, Senhor, por nossa ignorância. Perdoa-nos, Senhor, o nosso desconhecimento. Jesus põe em nosso coração, Pai, a convicção de que Tu nos dará no momento certo tudo o que precisamos. Nem que para isso seja preciso enviar anjos para nos alimentar e nos cuidar. Mas virá de Ti, Senhor, tudo aquilo que desejamos e precisamos, Pai. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Tu acrescentarás, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a olhar bem as tentações. Assim, Senhor, como foi com Moisés, que em percebendo os filhos de Israel sendo mordidos por serpentes venenosas, mandou fazer uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados. Que possamos também olhar, Senhor, e olhar bem para as tentações e perceber, Senhor, que elas não valem a pena, porque jamais o mundo compensará a derrota de uma alma, Senhor, a destruição de uma alma. Pai, não nos permita jamais perder a alma enquanto ganhamos o mundo inteiro. Cuida de nós, Senhor. Nos lembra, Senhor, que na cruz se estabeleceu a mais fiel balança de todas, que nos mostra de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Obrigado, Jesus, porque Tu, na cruz, mostrasses o quanto somos especiais e importantes para Ti, e quanto nos custou caro a vida. Jesus, que esse ano seja um ano de bênçãos,
e que possamos começar esse ano reavaliando a nossa vida, pensando para onde nós estamos correndo e qual o propósito de estarmos correndo. Que possamos cuidar de nossa alma, Senhor, e dar sentido aos nossos dias. Que a nossa existência não seja como subir uma escada que está encostada no muro errado. Cuida de nós, Senhor. Nós nos arrependemos e nos entregamos a Ti, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.